comecei na primeira terça-feira de janeiro pregando aqui sobre lidando com as coisas espirituais. Já tratei de alguns assuntos que são bastante sérios, bastante graves. Hoje eu iria desenvolver a exposição de um assunto e eu não consegui concluir a organização do raciocínio e por isso preferi não fazê-lo. Pregar é um ato muito sério. Então, se você não estiver com completa clareza do que vai ser dito, espera um pouquinho o Espírito Santo trazer luz sobre o assunto. Então, esta mensagem que eu vou conversar com vocês hoje, eu falaria na próxima terça. Eu vou falar sobre contrariando Deus com boas intenções. Como nós estamos falando sobre lidando com coisas espirituais, vou mostrar para os irmãos que há coisas que nós fazemos com a melhor das intenções, mas que afrontam a Deus. Na próxima terça, é a última terça da nossa campanha, dos 12 cestos cheios. Quem sabe o Espírito me permite falar do que eu falaria hoje, senão Ele saberá o momento certo. Mas 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Diga amém. Diga comigo: Senhor, fala comigo. Eu quero te honrar e eu desejo que a tua palavra direcione a minha conduta para a tua glória. Amém. Senta um pouquinho, amados, por favor. Deus é tão Senhor de tudo. Normalmente, quando vai terminando a campanha dos 12 cestos, que a gente faz há 15 anos, e algumas pessoas pensaram no início que a campanha dos 12 cestos seria para eu pregar sobre teologia da prosperidade. E aqui e acolá nós aprendemos que encher os cestos depende de limpar a eira. Deus não vai encher o teu cesto enquanto tiver rato no cesto. É preciso muitas vezes que haja purificação. Há uma sequência de mensagens que eu estava no meu espírito mentalmente pensando para a campanha dos 12 cestos do próximo ano. Eu cheguei na fase que você faz planos para daqui a um ano, para 10. Já disse isso. Esses dias eu comentei aqui que eu estou desenvolvendo um projeto que dentro do meu planejamento vai demorar 12 anos. É um projeto ministerial. E alguém olhou para mim e fez assim: pelo amor de Deus, pastor, um plano para 12 anos, o amanhã pertence a Deus. Eu disse: é verdade, mas o planejar pertence a mim. A Bíblia diz que dos homens são os planos. A resposta certa vem de Deus. Então eu acredito que esse planejamento que eu estava no meu coração para janeiro de 2025, né? Já estamos em 2024, irmão? Planejamento que eu estava para janeiro de 2025, acredito que a gente vai começar a mexer já daqui uns dias. Porque eu tenho, e a minha função como pastor, diagnosticar
as necessidades e aflições do rebanho, e diagnosticando, encontrar na Sagrada Bíblia o remédio que debela, que resolve o problema que está enfermando a sua alma. Hoje, porém, eu quero falar um pouco sobre como nós contrariamos Deus com boas intenções. Alguém já disse que na estrada do inferno, ou na estrada para o inferno, a pavimentação são boas intenções. Às vezes a gente faz algo com boa intenção e resulta em mal. Aí você diz assim: o que vale é a intenção. Nem sempre. Em alguns casos muito importantes, o que vale é o resultado. Se eu me lembro de um pai internado que tinha uma alergia a determinada medicação por ser diabético. E a filha disse aos médicos: ele não pode tomar medicação tal. Aqui está o número do telefone do médico dele. Em dado momento ele passou mal, e o médico de plantão, com toda boa intenção, aplicou uma dose alta daquele remédio que ele era alérgico. Ele entrou em coma e foi a óbito. A intenção era boa, e o que valeu aí não foi a intenção, foi o resultado. É preciso analisar que tudo que nós fazemos para Deus é conduzido por princípios espirituais muito claros. Nós não podemos tratar Deus como se Deus tivesse a obrigação de receber o que eu quero da forma que eu quero. Eu disse para os irmãos outro dia aqui, de alguém aí num podcast desses, que falou assim: se eu não for para o céu, Deus é quem está perdendo a minha presença. As pessoas não têm noção da pessoa de Deus, da grandeza de Deus. Aliás, eu vou dizer algo que eu falei na primeira mensagem desta série. Deus é muito sério. O assunto Deus é muito sério. Deus é eterno, soberano, majestoso, criador de tudo e de todas as coisas. Ele é perfeito, santo, soberano e tem vontade própria. A Bíblia diz que Ele faz tudo aquilo que deseja fazer. Deus não age para atender caprichos de alguém, nem birras de ninguém. Deus é Deus no sentido mais literal, no sentido mais radical da palavra divindade. Ele tem o controle de todas as coisas. Deus não hasteia carpete vermelho para ninguém, não toca orquestra sinfônica para ninguém. Deus não tem necessidade de bajular ninguém. Olha para isso. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu o que Deus queria realizar, o seu propósito? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou ainda, quem a ele deu primeiro para que ele devolva? Porque dele, e por ele, e
para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, uma pergunta básica: quem é o conselheiro de Deus? Que se levantem os seus conselheiros. Eu lembro que eu estava estudando sobre um assunto muito complexo, dentro do contexto bíblico. É um assunto que normalmente demanda muita polêmica, e eu estava estudando, e eu li quase 2 dezenas de livros só sobre esse assunto, buscando entender, decifrar, compreender. E quando eu terminei a leitura desses livros e cheguei a um ponto de compreensão do assunto, eu lembro, eu levantei e saí andando na calçada da minha casa, assim, encafifado, e eu pensei comigo assim: mas não tem sentido, esse texto não se aplica mais, esse princípio não cabe mais, não dá para falar sobre isso. E enquanto eu estava contestando, eu ouvi claramente o Espírito Santo falando dentro de mim assim, exatamente assim, nesse tom: e quem é você para concordar ou discordar daquilo que eu estabeleci como princípio? Aí, mas foi tão real que eu fiz assim: não sou ninguém não, Senhor, eu só estava aqui conversando comigo mesmo. Porque Deus é soberano. Ou seja, não basta uma boa intenção, existem princípios que regem a nossa vida. Os irmãos conhecem a história de 1 Samuel 16. Eu já disse aos irmãos que o primeiro livro de Samuel é um dos mais importantes da história sagrada. Lhe digo por quê. Até o primeiro livro de Samuel, o sistema de governo de Israel era teocrático, ou seja, Deus governando através de um homem. Moisés, Josué, os juízes. No livro de Samuel, o sistema teocrático de governo é rejeitado pela nação, e agora eles querem o sistema monárquico de governo, porque eles estão observando que as nações vizinhas tinham reis, e eles queriam um rei para si. Então, embora Deus não aprovasse a decisão deles, embora Deus não concordasse com a decisão deles, o Senhor permitiu aquilo que eles desejavam. Olha bem para mim, nunca confunda aquilo que Deus te permite fazer com aquilo que Ele te aprova fazer. Ah, mas Deus não impediu, Ele te permitiu. Eu vou fazer, você sabe que é errado e diz assim: eu vou fazer. Se Deus não quiser, Ele vai criar alguma coisa para não dar certo. Para de fazer joguinho de certo e errado. Você está brincando com a sua vida. É muito comum a gente pensar esse tipo de coisa. Se Deus não quiser, Ele vai interferir. Aí Deus deixa acontecer. Não significa que porque Deus permitiu, Ele te aprovou. Tem alguém aí? Não. Então o Senhor permite que Israel tenha um rei, Saul. Mas, pelo que eu consegui analisar hoje, muito rapidamente, 2 anos depois de governando, Saul comete o primeiro erro contra Deus, com boa intenção. Com boa intenção. Então o Senhor chama Samuel, porque Saul comete um delito contra uma ordem divina no capítulo 13, e outro no capítulo 15. Então o Senhor diz assim: Samuel, você sabe que eu não quero mais Saul como rei, e você está administrando, empurrando com a barriga.
Até quando você vai ter peninha de Saul? Até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? A questão aqui não é salvação, a questão aqui é governo. É depois disso aqui que Saul só destrambelha, ele só desce a ladeira. Toma um chifre, enche-o de azeite, vai a Belém, na casa de Jessé, porque lá eu me provi de um rei. O que é interessante é que no texto bíblico mais próximo dos originais, Deus está dizendo assim: eu encontrei o rei que eu quero. Está aqui uma prova clara de que Deus tem vontade própria e Ele sabe o que quer. Eu encontrei o rei que eu quero. E é bom lembrar que Deus nunca fica sem representante. Ninguém pense que vai fazer biquinho para Deus e Deus vai entrar em depressão. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Se o profeta ficar burro, a mula vê o anjo. Entendeu o trocadilho? Quando o profeta ficou tão duro que Deus não conseguia falar com ele, Balaão, o anjo apareceu para a mula do profeta. Por quê? Porque Deus nunca fica sem representante. Deus nunca fica em sufoco. Deus não entra em aperto. Um dia eu ouvi um pregador dizer: levei Jeová no canto da parede. Levou não. Não levou não. Deus não vai no canto da parede. Deus é soberano. Não há limite no tempo, no espaço para Ele. Ele controla tudo. Ele tem o domínio de tudo. Tem alguém aí que pode dizer: adorado seja Deus? Aleluia. Agora, para aqueles que pensam que basta a boa intenção, eu vou relembrar algo que eu disse aqui nas 3 primeiras pregações desta série, lidando com as coisas espirituais. É uma repetição do que eu disse nas 3 primeiras pregações. Se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram ao oferecer no altar de Deus sacrifício, fogo estranho? Se o que vale é a intenção, então por que Uzá morreu ao tocar a arca, mesmo com boa intenção? O propósito de Uzá era que a arca não caísse, a arca de Deus, a arca da revelação, a arca do testemunho. Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que eu quiser, por que Deus reprovou o reinado de Saul, quando Saul ofereceu sacrifícios a Deus em vez de esperar Samuel? Se o que vale é a intenção, se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que Ele recebeu a adoração de Abel e rejeitou a de Caim? Dá para pensar que não basta a intenção? Se Deus é tão romanticamente bom, por que será que Ele não deu a Esaú segunda chance, quando este vendeu a sua primogenitura? Mesmo que a Bíblia diz aos Hebreus que ele tenha chorado. Se o que importa é ofertar, porque cada um faz como bem entender, então por que Ananias e Safira morreram aos pés de Pedro, quando mentiram sobre a oferta que estavam trazendo? Se é verdade que eu posso determinar as coisas a Deus, determine, profetize, Deus é obrigado a cumprir.
Por que será que Jesus chamou Pedro de diabo? Quando Pedro quis interferir no seu propósito de ir à cruz. Diga comigo, o céu não é acessível apenas com boas intenções. Vamos compreender, e eu já disse, pode aplaudir, não espera eu falar, eu parar. É culto de doutrina, eu vou dizer, se eu estivesse numa palestra, eu estaria organizando as paradas para você aplaudir quando eu dou a parada. Eu não estou numa palestra, eu estou numa pregação. A pregação é profética. Você nem precisa aplaudir só quando o outro aplaude, porque é adoração. Se é adoração, ela é pessoal, é individual, e você faz na hora que deseja. Então eu vou continuar falando e você vai dar glória, vai aplaudir, vai celebrar. Ah, pastor, e se a pessoa do meu lado não gostar? É porque ela não entendeu que essa igreja é pentecostal. Ela vai ser batizada com o Espírito Santo qualquer hora dessa, e aí ela vai entender. Tá bom? Então, nós precisamos analisar dentro dessa perspectiva que o Senhor tem regras muito precisas para aquilo que Ele deseja de nós. Eu falei aqui sobre lidar com as coisas espirituais, e aí eu falei sobre o púlpito. Isso aqui, o altar. Eu corro o risco de relativizar o altar, porque eu subo aqui com tanta frequência, que eu corro o risco de relativizar. Mostrei para os irmãos o quanto isso aqui é espiritual, pelo que representa. Falei com os irmãos sobre a pregação. Eu corro o risco de transformar a pregação em palestra, se eu esquecer que ela é espiritual. A palestra é meramente intelectual. A pregação tem caráter espiritual e profético. Eu falei sobre os dons espirituais e sobre o próprio Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Falei que dinheiro também é assunto espiritual. Falei sobre casamento, que é mais espiritual do que físico. Semana passada eu falei aqui sobre casamentos de papel. Mas hoje o que eu quero mostrar para os irmãos é que nem todos os erros que cometemos está relacionado a mau-caratismo, indolência, teimosia. Às vezes cometemos erros com a intenção de fazer algo bom, e a Bíblia está cheia de referências. Aliás, eu poderia começar lembrando de Davi, quando vai buscar a arca em Kiriat Jearim, no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Quando Davi assumiu o trono em Israel, os 2 primeiros atos de Davi foram: primeiro, conquistar Jerusalém. Jerusalém pertencia a um povo chamado de Jebuseu. Davi foi lá e tomou Jerusalém para ser a sede do seu governo. Segundo ato de Davi, buscar a arca de Deus, que estava há 40 anos em Kiriat Jearim, e que Saul não se importou de ir buscar. E Davi estava tão empolgado em trazer a arca para Jerusalém, que a Bíblia Sagrada diz, segundo Samuel 6 e segundo livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. A Bíblia diz que Davi fez carros de bois novos para trazer a arca. Interessante que o estudioso menciona que a expressão carros de bois novos indica que nem o carro jamais havia sido usado para outra coisa, foi feito exclusivamente para trazer a arca, e nem o
os bois jamais tinham sido usados para outro propósito, eles foram separados exclusivamente para conduzir a arca. Veja que Davi está querendo honrar, mas no meio da viagem os bois tropeçaram, a arca ameaçou cair, e Uzá tentou segurar a arca, e nisto a Bíblia diz que veio fogo, e Uzá foi ferido e morreu, porque tocou na arca. Tanto a intenção de Davi era boa, quanto a intenção de Uzá, mas resultou em tragédia. Por quê? Porque o Senhor havia estabelecido lá no Êxodo que a arca seria transportada pelos levitas, em varais de ouro. Davi estava tentando imitar a maneira como as nações pagãs transportavam os seus símbolos religiosos. A intenção era boa, mas estava quebrando uma regra básica do culto a Deus. Resultou em morte. Quantas vezes nós queremos oferecer o culto a Deus do nosso jeito? Mas eu escolhi a melhor roupa, eu escolhi o melhor louvor, eu sou a melhor voz, eu escolhi o melhor sermão, e o Senhor está olhando e dizendo assim: mas eu tenho princípios específicos para aquilo que você vai trazer ao meu altar. Eu já disse aos irmãos uma certa feita, não sei quem vai lembrar, eu cheguei numa igreja para pregar, já faz muito tempo, muitos anos, e quando eu cheguei no culto, a igreja estava lotada, tinha gente nas galerias, na janela, e eu tinha preparado um sermão para ministrar, e regra geral é assim que eu prego. Alguém já disse que eu não sou pentecostal, que eu sou um tradicional perdido no meio dos pentecostais. Só que o culto, irmão, eu percebi que as pessoas não estavam lá para o estilo de pregação que eu costumo fazer. Era fogo para todo lado, reteté, trenzinho de Jesus, telefone celular do Espírito Santo. Era um mover tão fora do comum que eu disse: Jesus, esse povo não vai entender nada do que eu vim pregar. E eu passei o culto em conflito, porque eu entrei na seguinte bifurcação: eu prego do jeito que eu prego, ou eu entro nesse movimento aqui e parto para cima. E eu fiquei o culto inteiro no conflito. Quando chegou a hora da pregação, eu cedi e entrei no pulei, corri, dei chute. Tinha gente que só faltou cair da galeria. Irmão, eu suei tanto que quando eu desci do púlpito, o paletó não servia, camisa não servia, gravata não servia. Entrei no ambiente, desci do púlpito satisfeito, fui para o carro. Quando eu entrei no carro, que eu bati no volante, eu falei assim: graças a Deus, o poder caiu. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: e você fez o que eu te mandei fazer? Queridos, eu dei uma crise de choro. 1h30 de viagem até chegar em Feira de Santana. Eu chorava. E eu dizia ao Senhor: eu prometo que eu não vou ceder mais à emoção, eu não vou ceder mais à pressão. Eu não fui chamado para agradar o auditório, eu fui chamado para falar o que o Senhor manda. Eu prometo. Nós precisamos entender isso. A intenção era boa, a de Uzá, a de Davi e a minha, mas não era o que Deus queria. Você está me entendendo? Diga amém. Um outro exemplo de afrontar Deus com a melhor intenção, tirar isso aqui do bolso para eu não esquecer que isso aqui é para vocês. Um outro exemplo de afrontar Deus com a melhor intenção é Saul.
Saul contrariou Deus com boa intenção. No primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 8, 2 anos depois do governo, depois que Saul estava no reino, Samuel olha para Saul e diz assim: eu vou oferecer a Deus sacrifícios e volto. Me aguarda 7 dias até que eu chegue. A Bíblia diz que o povo começou a se agregar em torno de Saul, capítulo 10, versículo de número 8. Samuel foi na frente. E Samuel avisa a Saul: me espera os 7 dias. Nesse período, os filisteus se reúnem contra Saul. Aí no capítulo 13, a Bíblia diz que o povo vai se agregando a Saul, mas Samuel não chega. Quando Saul viu que o povo estava indo embora, ele se desesperou. Estava perdendo popularidade. Aí Saul mandou chamar, diz a Bíblia, mandou chamar um levita e disse: traz a mim holocaustos e ofertas pacíficas, e eu oferecerei holocaustos ao Senhor. Acontece que só quem podia oferecer holocaustos era o sacerdote. Saul não era sacerdote. Presta atenção, qual foi o erro de Saul? Ele não queria oferecer sacrifício para quem? Para Deus. Qual é o problema? Quando Saul termina de oferecer o sacrifício, o profeta Samuel chega e diz: o que é isto que fizestes? Saul diz: eu vi que o povo se dispersava, o povo estava indo embora, por isso eu me apressei em oferecer sacrifício. É uma tragédia quando um líder precisa do aplauso do povo para governar, quando ele foi estabelecido por Deus. Samuel olha para Saul e diz assim: o Senhor teria aprovado hoje o teu reino, mas porque não obedecestes à lei do Senhor, Ele toma de ti o reino. Olha para mim, por favor. A intenção era boa, mas ele não podia oferecer sacrifícios. Saul foi reprovado naquilo para o que foi chamado, porque decidiu fazer aquilo para que não foi designado. Tem coisas que, ainda que sejam boas, Deus não espera que você faça. Davi queria construir um templo para Deus. Tem algum mal nisso? Não. Mas Deus não quis Davi construindo o templo. É por isso que nós temos que atentar muito para aquilo que de fato atende o coração de Deus. No capítulo de número 15 do primeiro livro de Samuel, outra vez Saul contraria Deus com boa intenção. Em Êxodo capítulo 17, quando Israel vai atravessar o deserto de Sim, Moisés manda cartas ao rei Ameleque, pedindo permissão para passar no território de Amaleque. A Bíblia diz que Amaleque, em vez de liberar a passagem de Israel, ele organiza seu exército e ataca a Israel por trás. Um grupo de escravos, sem exército organizado, cansados da viagem, atacados pelas costas. A Bíblia Sagrada diz que Moisés chamou a Josué e disse: você comanda a guerra e eu vou para o monte. Moisés vai orar, e quando ele está com as mãos erguidas, Israel prevalece. Quando Moisés cansa e as mãos abaixam, Amaleque prevalece. Arão, irmão de Moisés, e Ur
que segundo a tradição era esposo de Miriam, ao perceberem que quando Moisés cansava, Israel perdia a guerra, colocaram uma pedra, Moisés assentou-se sobre a pedra, e eles levantaram a mão de Moisés até o final do dia, e a Bíblia diz que Israel esmagou a Amaleque. Mas Jeová anotou aquilo. Os anos se passaram. Nós estamos falando de metade da viagem para Canaã, uma viagem que durou 40 anos. Vamos trabalhar aí mais ou menos 20 anos até Israel chegar em Canaã. Depois disto, Josué governou Israel por 40 anos. Depois disto, os juízes governaram Israel por 320 anos. Depois disto, Eli exerceu seu ministério por 40 anos. Depois Samuel, mais 40 anos, e Deus não esqueceu da conta que estava com a fatura em aberto. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: Deus não esquece. Aí a Bíblia diz que agora o Senhor chama Saul e diz assim: olha, no dia que Israel pediu passagem a Amaleque, Amaleque atacou a Israel por trás. Levanta-te agora, ataca a Amaleque e extermina, porque eles atacaram o meu povo no deserto. Não deixa sobrar nada. O rebanho é anátema, as ovelhas são amaldiçoadas, não traga nada. Saul foi para a guerra. E a Bíblia diz que Saul venceu a batalha, mas Saul o que fez? Trouxe o rei Agag de Amaleque como cativo, e pegou as vacas gordas, e os bois gordos, e as ovelhas gordas, e trouxe. Saul, desculpa, eu vou falar um negócio aqui que eu não sei nem se pode, mas lá vai. Saul é o tipo de líder que só pensa na oferta. Trouxe o rebanho inteiro, e disse a Saul, e disse a Samuel: eis aí, eu acabei de fazer o que Deus mandou. Samuel perguntou: e que barulho é esse de mugido de vacas e de ovelhas que eu ouço do outro lado da colina? Saul fez assim: é que o povo achou que o rebanho era bom, o rebanho era de primeira qualidade, e nós trouxemos para oferecer sacrifício a Deus. Samuel olha para Saul e diz assim: tu não aprendestes ainda que Deus prefere obediência mais do que sacrifício? Porque o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. A Bíblia diz, Samuel olha para Saul e diz assim: o Senhor hoje toma de ti o reino. No capítulo 13, Samuel diz: o Senhor toma o reino. Agora no capítulo 15 ele diz assim: o Senhor toma o reino e dá para um que é melhor do que tu. Quando Samuel virou para sair, Saul grudou na capa de Samuel, e a Bíblia diz que a capa rasgou. Samuel vira para Saul e diz: hoje Deus rasgou o teu reino. A intenção era boa, sim ou não? Era oferecer sacrifícios. Mas toda boa intenção construída sobre a desobediência não justifica-se diante de Deus. Tem alguém me entendendo? Diga amém. Vou agilizar para a gente concluir. Caim contrariou Deus com uma boa intenção. Se o irmão ler Gênesis 4, a Bíblia diz que Abel trouxe para o altar daquilo que ele tinha, daquilo que ele possuía, o rebanho.
Caim trouxe para o altar daquilo que ele possuía, fruto da terra. Aí a Bíblia diz que Deus aceitou a Abel e a sua oferta, mas a Caim e a sua oferta Deus rejeitou. Note que antes de aceitar a oferta, Deus aceitou o ofertante. Antes de rejeitar a oferta, Deus rejeitou o ofertante. Posso ser grave? Posso ser grave? O meu culto a Deus não é a oferta que eu trago ao gasofilácio. Antes de receber a minha oferta e o meu dízimo, Deus recebe a mim. Porque eu sou a oferta cujo cheiro suave e agradável sobe à presença de Deus. Caim tinha boa intenção, mas o Senhor o rejeitou. Como está sendo a nossa vida? Como está sendo o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração? Ah, pastor, eu tenho intenções melhores diante de Deus. Lembrei agora, antigamente, quando o rapaz começava a namorar com uma moça, se fosse lá em casa, meu pai chamava para conversar, e aí, meu Jesus do céu, eu ainda lembro, quando o Evandro sentou no sofá, e meu pai pegou uma faca desse tamanho, colocou em cima da mesa, e pegou uma rapadura, e Evandro está conversando, e meu pai está raspando a rapadura assim. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma tortura. Aí meu pai pergunta: qual é a sua intenção com Lázaro? Com a faca desse tamanho na mão? A minha intenção é a melhor possível. Graças a Deus que eles estão bem debaixo da intenção, do propósito e da bênção de Deus. Vamos lá. É preciso compreender que a boa intenção não quebra princípios que Deus estabeleceu. Vou concluir. Acás. O episódio de Acás me chama muito a atenção. Por quê? Porque Acás está na Síria. Acás é rei de Judá. Acás é considerado um dos piores reis da história de Judá. Lá na Síria, Acás encontrou um altar que ele julgou um altar lindo. E a Bíblia diz que ele chamou um desenhista e mandou desenhar o altar que ele estava vendo na Síria. Isso está registrado lá no segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículo 2. Ele mandou desenhar o altar, chamou o seu mensageiro e disse: vai para Jerusalém, na minha frente, e manda o sumo sacerdote construir um altar igual a este em Jerusalém, na frente do templo. Aí o sacerdote mandou dizer: majestade, não dá para construir aqui, porque no lugar que o senhor está querendo que eu construa, tem o altar de sacrifício, o altar de holocausto. Também está o mar de bronze construído por Salomão, com 12 bois de bronze debaixo do grande mar. Acás disse assim: remove o mar, retira os bois, coloca o altar do lado do templo e constrói o altar que eu te mandei fazer. Gente, é preciso compreender que as coisas sagradas não podem ser removidas a bel prazer do rei ou do sacerdote. A tragédia de Belsazar foi pegar utensílios do templo de Jerusalém e trazer para a sua noite de orgias. O propósito do altar de Acás era adorar a Deus. Mas a Bíblia diz, e começa a destacar, que aquilo era resultado da idolatria de Acás, a ponto que ele chegou a sacrificar o seu próprio filho no altar que ele havia edificado. Era um altar, mas Deus não se agradou. Que tipo de culto nós estamos oferecendo para Deus?
Que tipo de pregação eu estou ministrando para vocês? Tem muita gente achando que Deus não está atento a isso. Irmãos, se eu conheço a Bíblia um pouquinho, se a Bíblia tem razão no que diz, cada pastor, cada pregador vai comparecer diante de Deus para responder por aquilo que disse. E sinceramente, eu me lembro de um dia que uma ex-senadora do Brasil, chamada Heloísa Helena, quando alguém perguntou para ela por que ela não fazia parte do jogo e do sistema, ela disse: porque eu tenho medo de, no dia que eu mergulhar no mar da eternidade, quando eu me deparar com o grande tubarão branco, como eu vou justificar os meus atos? Nós vamos nos deparar diante de Deus acerca daquilo que fazemos e como fazemos. Não basta ser altar, se for cópia da Síria, Deus não é glorificado nele. Não basta ser música, não pode ser profana. Não basta ser culto, não pode ser profanado. Não basta ser pregação, tem que ser bíblica. Aplausos não são a garantia da aprovação divina. Coloque a mão assim sobre a sua cabeça e diga comigo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Se coloca de pé quem puder. Você se lembra quando Pedro arrancou a orelha de Malco? Há quem diga que Pedro queria o pescoço, e eu não duvido. Malco era soldado, ele era um soldado do templo, então ele conseguiu se livrar do fio da espada de Pedro e apenas a orelha caiu, mas Pedro queria que caísse a cabeça. A intenção de Pedro era boa ou ruim? Ao tomado ao pé da letra, era uma boa intenção, ele queria defender Jesus. O cara veio prender meu mestre, não vai levar não. Jesus pega a orelha de Malco, e diz a Pedro: coloca a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu poderia rogar ao Pai, e Ele me enviaria 12 legiões de anjos. Jesus está dizendo assim: Pedro, você acha que eles estão me prendendo? Não, Pedro, eu vou porque quero ir. Eu decidi dar a minha vida. E lá em João ele diz: eu dou a minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Então a intenção de Pedro, ainda que boa, quebrava um princípio do plano divino. Pergunte sempre se o que tu estás planejando fazer atende o propósito de Deus. Se não atende, não vai. É o que o Senhor quer, é teu plano para a minha vida. Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quando foi que Davi disse isso? Quando ele estava fugindo de Saul, ou seja, não havia templo construído ainda. Apesar de não haver templo construído, Davi já está querendo adorar a Deus no templo. Qual templo? Na verdade, Davi morreu antes que o templo fosse construído, mas já estava no seu coração. E
E é lindo quando Davi traz a arca para Jerusalém. Na verdade é um dos relatos mais gloriosos da Bíblia. Há uma festa em Jerusalém, o povo está dançando, tocando, o alaúde está tocando, o chofar está ritumbando na estrada até chegar em Jerusalém, e Davi está dançando, e à medida que Davi dança, os guardas do rei vão afastando o povo para ninguém tocar no rei. Quando Davi percebeu que o protocolo estava quebrando a adoração, Davi arrancou as vestes reais e se misturou no meio do povo e foi adorar. Provoca aí o seu vizinho e diz para ele: adore com liberdade. Adore com liberdade. Cada vez que o protocolo impede a adoração, o protocolo se tornou um problema. Então adore, 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 adore. Quando Davi terminou a festa e abençoou os moradores de Israel e de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele vai saindo, ele encontra o profeta Natã e diz a Natã: tem um negócio no meu coração ardendo. E Natã diz: fala. Eu quero construir um templo para Deus. Eu não posso habitar no palácio e a arca do Senhor numa tenda. Natã olhou para Davi e diz: vai e realiza o que está no teu coração, porque Deus está contigo neste negócio. Segundo Samuel 7, quando Natã chegou em casa, está preparando o café da noite para ir dormir, a voz de Deus brada diz assim: Natã, Natã, sim senhor, volta, diz a Davi que você disse a ele que eu estou com ele nesse negócio, mas você falou por conta própria. Não fui eu que te mandei falar. Eu não quero que Davi construa um templo para mim. Davi é homem de guerra. Mas diz para ele que por causa do desejo do seu coração de me honrar, eu permitirei que ele tenha sucessor. E o seu sucessor vai edificar uma casa para o meu louvor e a minha adoração. A intenção era boa, mas não era Davi que iria construir, seria Salomão. Quem conheceu a mente do Senhor? Eu poderia lhe dar outras referências, mas a questão aqui é: nem tudo que você planeja e é bom, Deus quer que você faça. Por quê, pastor? Porque ninguém compreende a mente do Senhor. Paulo queria ir pregar, 3 vezes o Espírito Santo não deixou. Paulo queria o quê? Queria o quê? E o Espírito Santo o quê? Se fossem os pregadores de hoje, ia dizer assim: o diabo está querendo impedir a obra de Deus, mas ela vai acontecer. E ainda iria fazer assim, ó, e tá amarrado. E não era o diabo, era Deus. E quer saber? Tem uma notícia para você e a gente ora. É por causa do discernimento de Paulo que nós estamos aqui hoje. Paulo entendeu que o Espírito Santo não estava permitindo e ele parou e foi dormir. Ei, se Deus não permitiu, dorme, descansa. Quando Paulo está dormindo, aparece um jovem do outro lado do oceano e diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entendeu que Deus estava lhe enviando não para a Ásia, mas para a Europa. Isso me beneficia em quê, pastor? O evangelho da Europa desceu para a América,
Estados Unidos e Canadá, e de lá desceu para a ponta do mapa e chegou no finalzinho da América do Sul. Nós somos o resultado daquela visão.